acontecia no céu. Eles estavam 3 dias sem comer, e Jesus entendeu isso, e Jesus multiplicou o pão que a terra produz. 5 pães, 2 peixes, alimenta-se 15.000 pessoas. Quando acaba esta alimentação, a Bíblia diz que Jesus faz um divisor de águas. Veja na sua Bíblia o verso 22. É um divisor de águas, porque tinha 15.000 pessoas diante do Senhor, e a Bíblia diz que ele dividiu os grupos em 2. Porque olha o que diz: ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, enquanto ele despediria as multidões. Então ele divide aquele grupo em 2 partes e dá uma ordem aos 2. Ao primeiro ele dá uma ordem, dizendo: entra no barco e volta para onde nós estávamos. Ao segundo ele dá uma ordem: vocês já comeram pão, já comeram peixe, já receberam o que vieram buscar, agora vocês podem ir embora, vocês estão liberados, dispensados. E aí, na ordem que Jesus deu aos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos aderem à vontade, consentem na vontade, obedecem à vontade, entram dentro do barco e vão para o outro lado do mar de Galileia. A título de curiosidade e inserção de vocabulário espiritual, o mar de Galileia em suas laterais tinha 12 quilômetros. E quando a Bíblia diz que eles entram dentro do mar de Galileia, sem saber o que estava prestes a acontecer, mas Jesus sabia, o verso 24 diz que eles passam por 3 coisas interessantes. Primeiro, o barco estava no meio. Guarda aí, ó. O barco estava no. Segundo lugar, o barco foi açoitado pelas ondas. Terceiro lugar, porque os ventos eram contrários. Ainda que os discípulos não soubessem o que lhes estava prestes a acontecer, o rei do céu sabia. Jesus sabia muito bem. Por quê? Primeiro, porque eles foram escolhidos pelo Senhor. E todo aquele que é escolhido pelo Senhor para ser usado pelo Senhor vai passar por estrutura durante toda a sua história. É assim mesmo. Quando Jesus escolhe aqueles homens, o pacote completo estava sob a coluna deles. Qual? Em primeiro lugar, que eles passariam por uma grande estrutura, para que lá em Atos 17:6 os homens pudessem olhar para aqueles que um dia foram estruturados e dizer: estes que têm alcançado, alvoroçado, transtornado o mundo, chegaram também aqui. Para que em capítulo 17 de Atos pudesse acontecer, o capítulo 14, verso 24 de Mateus teve que acontecer. Porque 3 coisas aconteceram aqui, e isso aqui faz parte da segunda lei do reino. Não existe nenhum barco que fora escolhido pelo Senhor que não terá a estrutura condizente do reino do céu sobre ela. A primeira coisa que aconteceu é que o barco estava no meio. Diga comigo: o barco. Diga de novo: o barco estava no meio. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que este barco aí estava no meio. E meio na Bíblia sempre foi sinal de decisão própria. A decisão do meio não é de Deus, a decisão do meio é nossa. E eu vou lhe mostrar biblicamente falando. Por quê? Porque no início de uma trajetória, ninguém precisa dizer ao novo convertido para ele cultuar, para ele aplaudir, para ele orar, para ele ir para a monte, para ele glorificar, para ele chorar. No